Em Gênesis 37, nós vemos a história de José. Ele foi vendido por 20 moedas de prata pelo seu próprio irmão, como escravo para o Egito. Ele era apenas um menino, mas a Bíblia diz que mais Deus era com ele. Então, essa conjunção mais faz toda a diferença. Você pode olhar e ver, mas como assim? Um menino, uma criança que já era acostumado com o melhor do melhor. Eles invejavam porque o pai de José tinha dado uma túnica. E mesmo assim, ele foi vendido como escravo. Você já imaginou uma situação dessa? Já se colocou no lugar de José ser vendido por 20 moedas de prata pelos seus próprios irmãos como escravo do Egito. Mas Deus era com ele. E ali no Egito, como escravo, ele ainda foi cobiçado pela mulher de Faraó, de Potifar. E essa mulher o desejava e ela insistia em se deitar com ele, mas ele rejeitou. E por ele renunciar ao pecado, porque ele diz: como eu poderei cometer este grande mal contra o meu Senhor? A lei ainda não havia sido dada. Moisés ainda não tinha escrito as leis, os 10 mandamentos nas tábuas. José veio antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos. Mas você pode ver que mesmo assim, José rejeitou aquela mulher. Porque ele sabia, ele tinha consciência de que Deus estava com ele. E quando se tem consciência de Deus, nós não precisamos da lei. Porque a própria graça de Deus que opera em nós, ela nos faz resistir ao pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas voltando aqui para José, mas Deus era com ele. Então não importa a situação em que você se encontre, não importa a situação em que você esteja, Deus é com você. Deus tem um plano. Deus tinha um plano para José. Fazia parte do plano de Deus que José fosse para o Egito. Fazia parte do plano de Deus que o povo de Deus vivesse por 400 anos no Egito e ali eles fossem para o deserto. E ali ele levantou Moisés. Vê que em tudo Deus age com benefício para beneficiar aqueles que o amam. Então tudo Deus vai agir em seu próprio benefício, no seu benefício. Se você crer, se você não desistir e parar de murmurar. Você não precisa murmurar. Mas basta olhar para a situação de José. Mas Deus era com ele. Mas Deus é comigo. Mas Deus é com você. Diga isso todos os dias. Mas Deus é comigo. Não importa a situação em que eu me encontre. Não importa a situação em que eu esteja. Deus é comigo e Ele é por mim. Não é? E quando a gente busca o Senhor, a Bíblia diz que nada tem falta àqueles que buscam ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, voam alto com asas como águia, corre e não se cansa. Então, se você está se sentindo cansado, pare um momento agora, diante deste vídeo, e busque força no Senhor. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus não está dizendo para você se fortalecer em si mesmo, para você lutar com o próprio braço, mas é se fortalecer no Senhor. Se fortaleça nele, porque dele vem a sua força. Mas Deus é com você. Mas Deus era com José. E José estava ali na prisão. E você sabia que depois que ele rejeitou aquela mulher de Potifar, ele foi novamente lançado para a prisão. Novamente, ali ele adivinhou os sonhos de 2 pessoas. E mesmo assim, ele continuou mais 2 anos dentro daquela prisão. Ele disse, lembra de mim. Ele estava ansioso para sair daquela prisão, ele não queria estar ali. Às vezes você está em um lugar, em uma situação que você não queria estar. Mas tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Persevere, tenha esperança. Não permita que a desesperança tome seu coração. Não permita que a desesperança, que o cansaço, que o fadigar da vida, dos cuidados da vida, roube a sua fé. Mas se alimente da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Porque Deus é com você. E não é porque Deus está comigo, que Deus está com você, que você não vai passar por momentos difíceis, por situações adversas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você nele também vencerá. Deus é